parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 134, que altera a lei municipal de número 3.476, de 30 de dezembro de 2009 e da outras providências. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 134, 2017, artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal de número 3.476, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 15, Iguape, ponto inicial e final. Encontro da Rua 6 com a Avenida Raimundo Sá Barreto. Descrição de perímetro do ponto inicial segue pela Rua 6 em direção ao rio Itacanoeiro, deste seguindo pelo leito do rio até o ponto em frente à travessia Itacanoeiro. Deste ponto segue pela divisão de água que contorna a represa da Esperança até o ponto na estrada vicinal coordenadas. Deste ponto segue pelo ponto de coordenadas deste ponto em reta até a estrada do Alto da Bela Vista. Deste ponto em reto até a margem da represa. Daí em reto até o ponto das coordenadas. Deste ponto segue em reto até a ponte sobre o rio São José, na BA 262. Deste ponto segue pelo rio São José até as proximidades da fazenda Bom Jesus. E deste ponto em reta até a fazenda Itapé, cruzando o rio Almada em linha reta em direção ao Oceano Atlântico. Deste ponto pela orla marítima até a divisão norte do loteamento São Domingo. Deste ponto em direção oeste até o rio Almada, seguindo pelo leito do rio Almada, deste contornando o Manguezal em direção a Carubeira, oeste da ponte do rio Almada, desta até a Rua Ponte, por esta até a Avenida Raimundo Sá Barreto, por esta até o encontro com a Rua 6, ponto inicial. Formado pelos setores de número 85, 86, 87, 88, 146, 147, 158 e 169 do Censo Demográfico. Inciso 25, Banco da Vitória. Do ponto inicial e final, eixo da rodovia 415, em frente à torre da rádio. Descrição do perímetro. Do ponto inicial, segue reto até o rio Cachoeira, ao lado da torre da rádio, seguindo pelo leito do rio até a ponte em direção ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia BR-415, em frente ao assentamento Frei Vantuí. Deste ponto em direção à Rua 9 de Maio, por esta em direção à estrada vicinal até o ponto de coordenados. Deste ponto segue em reto até a estrada vicinal, daí segue pela estrada até o entroncamento com as estradas vicinal, daí em reto até o ponto de coordenadas. Deste ponto em reto até a margem da represa do bairro da Vitória, do Banco da Vitória. Deste ponto em reta até a estrada do Alto Bela Vista. Daí segue em reto até o ponto das coordenadas. Daí em reto até a estrada vicinal. Daí segue pela estrada vicinal até o ponto de coordenadas. Deste ponto segue pela divisão de águas que contorna a represa da Esperança até o rio Itacanoeira, até o ponto em frente, a travessia Itacanoeira, segue pelo leito do rio, até o ponto Góes Calmon, da antiga estrada, sobre o rio Itacanoeira, deste em direção ao Parque Boa Esperança, até o ponto da coordenações.
de serviços públicos básicos. Ponto segue em reta em direção ao eixo da rodovia BR-415, em frente à torre da rádio. Ponto inicial. Formado pelos setores números 138, 139, 140, 141, 147, parcial, 148, 174 e 176 do Censo Demográfico 2010. Artigo 2º. Fica o poder público, no prazo de 30 dias, após a publicação desta lei, obrigado a encaminhar solicitação ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que sejam ajustados os setores censitários numa nova área de bairros, Iguape e Banco da Vitória. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrária. Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, 20 de novembro de 2017, Mário Alexandre Corrêa de Souza. Significa criar as condições para que o nosso agricultor... Em discussão, projeto de lei 134, de autoria do Executivo. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, eu requeiro segunda votação e redação final em blocos. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Ivo. Vereador Carqueja. Vereador Jefferson. Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecia impossível de acontecer, aconteceu. A extensão rural foi retomada pelo governo federal. Já foi. Através do decreto presidencial número 4. Parecer da Comissão de Educação. Parecer da Comissão de Educação sobre o projeto de lei de número 058/2017, institui o selo Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Ilhéus e da outras providências. O projeto de lei, objetivo deste parecer, atende às exigências constitucionais e regimentais. Diante disto, manifesta-se favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Assim sendo, para devida apreciação, este é o relatório. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Ilhéus, 4 de outubro de 2017, relator Luiz Carlos dos Santos. Parecer da Comissão de Educação. Atenção. Sobre o projeto de lei 58/2017. Institui o selo Empresa Amiga da Educação. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assunto, institui o selo Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências. Projeto de lei número 058/2017, que institui o selo Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode seguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa. O projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal, instituiu o selo Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências, sem contudo criar ônus continuado, nem interferir na sua forma de funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do senhor chefe do Poder Executivo. Artigo 14, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, combinado com o artigo 30 da Constituição Federal. Após detalhada análise aos atos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendando a aprovação pelo colégio plenário. É o parecer, Sala das Comissões, vereador presidente Gervos Moraes. Em discussão, o parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Macris. É apenas para pedir para que o segundo secretário, ele faça pelo menos o registro que, como o vereador Ivo chamou a atenção em sessão anterior, todo projeto que diz respeito à alteração no âmbito da educação no município, que tem que ter um parecer do Conselho Municipal de Educação, e a secretaria fez esta diligência. Eu gostaria pelo menos que o segundo secretário registrasse a diligência que foi feita, para que fique formalizado de que foi cumprido todos os trâmites legais. Ofício de número 469/2017, excelentíssimo senhor. Aqui foi enviado ele, Osmar, né? E uma oficina nacional. Uma fase Osmar. Excelentíssimo senhor Osmar Nogueira Júnior, presidente do Conselho de Educação de Ilhéus. Em resposta ao ofício número 0099/2017, data de 13 de novembro do ano em curso, do Conselho Municipal de Educação de Ilhéus, solicitando, conforme o artigo 2º, inciso 3º, parágrafo 4º e 5º da Lei Municipal de número 2628 de 1997, segue anexo cópia do projeto de lei de número 013/2017, de autoria do vereador Juarez Almeida Barbosa, de número 058/2017, de autoria do vereador Gil Gomes, de número 060/2017, e de autoria do vereador Paulo Santo Anunciação, o de número 074/2017, e de autoria do vereador César Porto, de número 126/2017, e de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos Matos. Na oportunidade, renovamos protesto de estimas e apreço. Cordialmente, Lucas Pinheiro Paiva, o presidente. De cooperação entre os técnicos do governo e a sociedade civil. Foi uma experiência para nós muito interessante pela forma democrática que foi construída a política, né? A FASE sempre esteve, foi sempre... Projeto de lei número... Pronto, pode seguir, presidente. Momentos de discussões da extensão rural. Projeto de lei número 058/2017, institui o selo da empresa amiga... Verificação de pauta, de quórum. Pela primeira vez, a gente consegue colocar em prática todos os ensinamentos, todos os debates sobre as metodologias do município que vem acumulado ao longo desses anos. Projeto de lei número 058, artigo 1º, institui no âmbito do município de Ilhéus o selo Empresa Amiga da Educação, destinado às empresas que desenvolvam programa de incentivo à educação básica. Artigo 2º, sob objetivo do selo Empresa Amiga da Educação, inciso 1º, distingue-se e homenagear as empresas instaladas no município de Ilhéus, que comprovadamente tenham preocupação social e solidária com a educação. Inciso 2º, informar e orientar os trabalhadores sobre a importância do acompanhamento da vida estudantil de seus filhos nos ensinos infantil, fundamental, médio e técnico. Inciso 3º, estimular as empresas a concederem oportunidade e condições ao trabalhador, a fim de que ele possa comparecer às reuniões escolares e participar de ações desenvolvidas junto às escolas. Inciso 4º, estimular as empresas a investir no desenvolvimento do espaço físico das escolas e na capacitação profissional do seu corpo docente. Parágrafo 3º, artigo 3º, esta lei será regulada pelo Executivo Municipal, no que lhe couber. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Chegavam técnicos do setor governamental e não governamental de várias regiões do país, com experiência e visão da nova ATE. O governo federal retomava os recursos orçamentários para extensão rural. Daí então nós começamos a grande articulação para a alocação de recursos no orçamento da terra pública. Essa alocação envolveu as organizações dos agricultores, ela envolveu os órgãos internos do próprio governo, permitindo a partir daí sair de um orçamento de pouco mais de 5 para mais de 40 milhões de reais, inaugurando uma nova fase
de contratação de projetos e programas que viessem de fato implementar a Política Nacional de ATER. Se estabeleceu um diálogo franco e transparente com as organizações de extensão rural. Foi garantido e democratizado o acesso aos recursos para as organizações governamentais e não governamentais. Em 2004, a nova Política Nacional foi lançada em evento de grande simbolismo para o mundo da extensão rural e da agricultura familiar. Uma conferência nacional sobre extensão rural reuniu representantes da agricultura familiar e das organizações de extensão rural de todas as partes do país. Uma exposição sobre a história da extensão rural no Brasil, no Palácio do Planalto, reviveu a trajetória de um serviço que é fundamental para o desenvolvimento do país. O Velho Jipe, o primeiro escritório da ACAR Minas. O acervo da ATER missionária abriu caminho para os painéis da nova ATER. A extensão rural do futuro marcava seu espaço sem desconsiderar a história.